Olá a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a nos envolver. É sempre um prazer poder trazer os conhecimentos do Mestre através da doutrina dos Espíritos, que nos dá os recursos de uma fé raciocinada para entendermos como é viver. Segundo talvez um dos maiores gênios que teve nessa humanidade, Nikola Tesla, ele dizia que para entender o segredo do universo, precisamos basicamente entender três coisas: energia, pensamento e vibração. Vejam que a energia, pensamento e vibração, ela vai nos conectar com tudo que está em nossa volta. Embora isso venha de um cientista e não necessariamente de algo ligado à religião ou alguma doutrina filosófica, ela está dentro do que o Espiritismo nos dá como recurso, que é a conexão da ciência em nossas vidas. Então, nós temos esse recurso de entendermos que, para nos conectarmos com tudo que está dentro deste universo e fora desse universo, precisamos estarmos conectados através da energia, da vibração e do pensamento. Isso por uma questão racional. Nós, principalmente nós que acreditamos que não há necessariamente a morte como um fim, mas como um meio, e que a comunicação com aqueles que mudaram o seu campo vibracional também pode acontecer, nós temos muito o que pensar sobre isso. Nós temos muito o que entender sobre o que é o pensamento de um modo geral. Nós costumamos ouvir sempre as pessoas dizerem: olha, pense positivo que as coisas dão certo. É óbvio que o pensamento vai atrair tudo de acordo com a vibração em que você está transmitindo, na mesma frequência. Isso é o mesmo princípio do celular, de um aparelho de rádio, de qualquer coisa que nós nos comunicamos de forma eletrônica. Nós já nos comunicamos em outros planetas através do pensamento, através das vibrações e através dessa conexão que nós temos com todo o universo. Portanto, quando nós falamos, o fulano é médium, ele pode conversar com outros espíritos, todos nós conversamos diariamente, uns mais, outros menos, com a espiritualidade. Ter pensamentos bons vai atrair coisas boas. Ter pensamentos ruins vai atrair pensamentos ruins. Parece um clichê, e é. Parece uma coisa muito lógica, e é. Mas parece que as pessoas, de um modo geral, mesmo os espíritas, não entendem isso como uma forma diferenciada de entendermos as leis universais que regem o nosso universo e que regem a nossa vida. Nós começamos a criar títulos para as pessoas que têm o pensamento positivo, que vibram no bem, que fazem mediunidade, que têm como se fossem poderes sobrenaturais. Na doutrina espírita, nada é sobrenatural, tudo é natural. Não existe nada que seja fora do comum. Simplesmente não é usado normalmente. Nós temos sempre conexão. Ter pensamentos positivos vai atrair coisas positivas, mas isso não quer dizer que nós vamos administrar bem isso. Portanto, nós precisamos ter muito mais do que os pensamentos positivos, atitudes positivas. Não adianta nós ficarmos apenas achando que vão acontecer aquilo que na doutrina espírita não é aceitável. Milagres.
Quando se aceita milagres, já falamos isso várias vezes, vai se entender de um Deus que ajuda um e não ajuda outro. Milagre não existe. Existem fenômenos que nos diferenciam, situações que acontecem que são fora do que é comum, mas sempre de acordo com as nossas necessidades e o nosso mérito. Lembramos Jesus, ajuda-te que o céu te ajudará. Se nós, é claro, ficarmos vibrando no mal, é óbvio que nós vamos receber influências maléficas e essas influências vão fazer com que a gente ou vá fazer alguma coisa ruim para os outros, que naturalmente vai nos atingir, ou, no mínimo, nós vamos então adoecer. Porque quando nós vibramos numa frequência muito baixa, nós somos muito mais suscetíveis a termos ideais e ideias que são doentias. A tristeza, a depressão, o desânimo, o nervoso, a irritação, a desonestidade, a imoralidade, uma série de coisas que nós não ficamos tendo que pregar isso como uma forma de vida para alcançar os céus. Nós não precisamos disso. Nós precisamos ter uma conduta positiva para que nós possamos atrair semelhantes. Seres que se assemelham a gente vão nos dar, por exemplo, insights, aquelas ideias que nós precisamos ouvir e, nossa, veio do nada, me lembrei de alguma coisa, é um telefonema de alguém que te ajuda quando você está desempregado, é uma situação que você ia passar e você muda o caminho porque veio uma voz ou alguém até desamarrou seu sapato para que você perdesse o ônibus, furou o pneu do seu carro para que você parasse ali e evitasse um acidente posterior. Mas nós somos imediatistas. E ainda, mesmo dentro da doutrina espírita, viu? Não vamos nos vangloriar, não. Ainda temos uma ideia ainda muito ligada que as mudanças que vão acontecer na vida da gente vão ser assim a segunda vinda de Jesus. Não nesses termos, mas vai vir como o dia D, o dia da mudança. Não, todos os dias nós recebemos pequenos milagres. O milagre da própria existência, poder respirar, poder ter saúde, ou quando estamos doentes, que é o fenômeno de uma baixa vibração, não quer dizer que é um castigo, quer dizer que é uma depuração que pode acontecer com o nosso organismo, que nós precisamos fazer uma leitura das coisas que saem erradas, de uma doença que a gente vive pegando, de um desemprego que está sempre atingindo a gente, de uma situação financeira que parece que atinge só a gente, e esquecemos que o planeta inteiro está assim. Ah, mas tem pessoas milionárias. É por isso, pela concentração de renda, é uma forma lógica. Se há concentração de renda, é porque vai faltar para os outros. Nada que está aqui, como muitas pessoas pregam, é porque é o fim dos tempos. Hoje, com esse advento das informações serem muito rápidas, a impressão que dá é que tudo de ruim acontece agora, que nunca aconteceu. Nunca aconteceu pedofilia, estupros, nunca aconteceu nada de ruim, chacinas, aconteceu desses últimos anos, porque o fim do mundo está aí. Não é nada disso, sempre aconteceu e acontecia pior. Há cerca de 130, 140 anos atrás, irmãos nossos eram chicoteados em praça pública, as pessoas vendiam os seres humanos e elas trabalhavam sem receber a troco de o alimento e castigos. Hoje isso, se acontecer, é uma imoralidade. Vejam, nós estamos sempre evoluindo, mas não prestamos atenção nisso. Nós vivemos esperando uma mudança drástica de uma coisa fantástica e esquecemos que nós precisamos, primeiramente, no nosso universo pessoal, fazer essa mudança. E como nós fazemos isso?
É muito fácil falar, mas é muito difícil quando nós nos vemos desempregados, perdemos alguém que a gente ama muito, perdemos no sentido de ainda achar que a morte é uma separação e nos dói muito estar passando uma situação de saúde difícil, isso nos baixa muito até a nossa fé. Mas quando nós começamos a vibrar em pensamentos bons, vai surgindo em nós uma calma. E como nós fazemos isso? A oração. A oração não precisa, falamos também várias vezes, mas vamos falar de novo. Não precisa ajoelhar em praça pública, ter lá um santuário, ir mesmo nas casas espíritas, porque lá é que os espíritos do bem estão. Eles estão aonde estão seu pensamento. Você pode muito bem estar dentro de uma casa espírita, de qualquer templo que você quiser ir, mas com um pensamento maldoso, com o pensamento da fofoca, com o pensamento libidinoso com um outro semelhante. Você pode estar sempre, em qualquer lugar que seja, mas sintonizado com o mal. Portanto, não é o lugar onde você está, não é o nosso planeta, não é esse fim do mundo que está depois do ano 2000. É a nossa vibração. Não importa onde você esteja, dentro de um ônibus lotado, sendo amarrotado, se você estiver em conexão com o sagrado, você estará vibrando com o bem. Vibrando com o bem, você vai sentir forças que passa por situações sem nem você sentir. E as pessoas vão dizer: olha, eu não sei como é que fulano aguenta. Eu no lugar dele não aguentaria passar o que ele passa. Eu não aguentaria passar o que ela passa. Mas talvez ela passe sem perceber. Nós vemos isso em vários casos. Quantas vezes as pessoas não dizem: ah, eu queria ser que nem o Chico Xavier, mas ninguém aguentaria passar o que ele passou. E ele só foi o que foi porque passou o que tinha que passar. Isso vale sempre para a nossa vida. Quando nós temos que passar por alguma coisa, que nós passemos. Mas vamos orar. Mas não a oração decorada, orar numa conversa, vibrando para o bem, vibrando, querendo que aquilo que está acontecendo seja algo que venha nos ensinar alguma coisa. Nós sempre comemoramos demais as coisas positivas e praguejamos demais as coisas que achamos negativas. Quantas vezes nós agradecemos pelos nossos órgãos que não estão doentes? Nós vamos amaldiçoar quando algum órgão nosso adoece. Mas, segundo a própria Joana de Ângeles, diz que se algum órgão seu estiver doente, converse com ele de forma terna e branda, para que esse órgão possa ser respeitado. Lembre-se, nós somos um organismo que tem que trabalhar em conjunto, mas nós só vamos lembrar de cada órgão do nosso corpo quando ele está doente. É assim na nossa vida. Nós só vamos lembrar das coisas positivas quando nós passamos por coisas muito pesadas. Aí vem o tal do eu era feliz e não sabia. Ah, como era bom aquele tempo que eu poderia fazer isso e hoje eu já não posso mais. A vibração e o pensamento positivo não é aquela coisa piegas. Vai amanhã e pense positivo que você vai dar tudo certo. Não, isso é ilusão. Você pode muito bem pensar positivo, mas não ter uma atitude positiva. Não adianta você ir de amanhã numa entrevista de emprego, e prestar um concurso público, fazer alguma coisa que vai exigir de você um esforço, mas você dizer não, porque eu sou abençoado, eu sou espírita. Sendo espírita, nada de ruim vai acontecer comigo. As coisas não são assim, porque você vai criar em você uma falsa expectativa e isso vai fazer, obviamente, com que isso vai gerar uma frustração. E toda frustração, nós já sabemos, toda frustração que não é bem elaborada,
ela pouco a pouco vai se tornar uma doença psicopatológica, como nós vemos hoje nos dias, onde tem muita depressão, síndrome do pânico. Aí vai ter aqueles benditos que vão falar: antigamente a vida era melhor, não se tinha isso. Claro, nós não tínhamos o mesmo ritmo de vida que temos hoje. Por isso a necessidade de nós, mesmo nesse turbilhão de informações, termos discernimento, saber o que nós vamos ouvir, ter discernimento no que vamos falar. Não adianta a pessoa ficar assistindo coisas ruins, lendo coisas ruins, deixando de vibrar no bem e depois fazendo uma oração, ir para o centro espírita, tomar um passe, um gole d'água ou qualquer templo. Estou falando espiritismo porque nós somos espíritas. Mas essa nossa palestra não é para espíritas, é para espíritos. Qualquer um pode ouvir e tirar o proveito que quiser. Muitos, por exemplo, podem assistir essa palestra e falar: esse rapaz está falando um monte de bobeira. Ou muitos podem dizer: eu gostei e vou aproveitar dos 20 minutos, pelo menos 5, alguma coisa ali positiva teve. Esse é o pensamento que nos vai fazer vibrar com o que é sagrado. A espiritualidade não é mágica. Os nossos chamados mentores espirituais não são seres superpoderosos. Eles têm uma conexão conosco, mas nós precisamos estar receptivos às ideias que eles nos passam. Nós precisamos estar conectados com aquelas ideias que muitas vezes vêm, mas se nós não estivermos numa faixa vibratória semelhante, ela pode ser mal interpretada. É aí onde nós cometemos nossas falhas, cometemos nossos erros e depois falamos: o meu mentor não me olha mais, eu não oro mais porque não adianta, eu não vou mais na casa espírita, eu não vou mais ler nada porque a minha vida não vai para frente. E vai aparecer gente que vai ainda piorar. Olha, depois que você entrou nisso aí, piorou mesmo a vida ficou pior. Não ficou pior. Pior não ficou. Você ficou mais consciente. Ficando mais consciente, você acaba tendo situações que você começa então a entender de uma forma diferente, a ser mais ligado nas coisas que até então você não prestava atenção. Até então a nossa visão era uma visão ainda infantil. Com o decorrer do tempo, nós vamos nos conectando e se nós estivermos numa vibração positiva, nós vamos receber então essa força que muitas vezes vem de dentro, que a gente nem sabe de onde tira, mas enfrentamos aquilo que em determinada época nós não teríamos condições de enfrentar se nós não estivéssemos conectados com o bem, conectados com um bom pensamento. Veja, por exemplo, a palavra. As pessoas não costumam dizer: olha, eu falei aquelas coisas ruins para você, mas olha, eu falei sem pensar. Não, você não pode ter falado sem pensar. Para falar, você tem que pensar. O pensamento é mais rápido do que a fala. Então, antes de falar, você tem que pensar. Você pode não ter elaborado o que você ia falar, mas aquilo já estava em você. Portanto, se você foi grosseiro, se você falou as chamadas verdades para uma pessoa que deixou ela mal, não queira você depois se desculpar jogando essa ideia de que eu falei sem pensar, foi no calor da hora. Não, o seu pensamento já estava conectado com aquilo que não era positivo, com aquilo que não era bom, então você jogou para fora e materializou o seu pensamento através das palavras. Vamos então vibrar no bem. Vibrar no bem não é apenas ficar orando, ficar decorando orações, ficar nos fanatizando dentro de qualquer doutrina que seja. Vibrar no bem não é ficar só com pensamentos positivos. Vai dar certo. Jesus está no comando. Deus está no comando. Não, você está no comando. Lembre-se, você tem autonomia para mudar a sua vida.
para melhor ou para pior. Não adianta culpar o obsessor porque as coisas estão ruins e nem jogar também todos os elogios aos mentores porque as coisas estão dando certo, porque a espiritualidade foi lá e mexeu os pauzinhos. O que eles fizeram foram jogar para você informações que você pôde receber, absorver e poder então entender e trabalhar nelas. Vêm também os obsessores, vêm, eles vêm também, jogam informações, mas se você estiver em outra vibração, elas nem te atingem. Portanto, pensamento positivo não é aquela coisa piegas de ficar, vamos vibrar pelo bem, vamos orar. A gente tem pessoas que vão fazer oração que a gente até desanima. A pessoa começa, vamos vibrar pelos protozoários, pelos seres unicelulares, até chegar no macrocosmo. Dorme, 2 horas depois acaba a oração apenas para agradecer. Vamos agradecer tudo que é vida, porque tudo que é vida é sagrado. Esperamos ter podido passar para a maioria daqueles que estão assistindo um pouco dos conhecimentos que o Cristo nos trouxe, que a espiritualidade nos traz e que nós, à medida que vai passando a nossa existência, nós vamos nos amadurecendo e nos conectando com o bem. Lembrando que pensamento positivo não é apenas pensar que tudo vai dar como você quer, como eu quero. Vai dar como precisa ser dado. As coisas vão acontecer como merecem ser. Me despeço de vocês, agradecidos e conectados com um bom pensamento, desejando a todos que possam, dessa pequena palestra, poder absorver o que é de bom e vibrar no bem. Muito obrigado a todos e muita paz.